Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e esse é o segundo vídeo sobre configuração de IDS/PS no pfSense usando o Suricata. Então, no primeiro vídeo nós falamos sobre configurações iniciais, como instalação do pacote, configuração e download das assinaturas, criação e vínculo dos sensores nas interfaces, e a ideia de separar o conteúdo é para que nesse segundo vídeo seja possível aprofundar bastante no conhecimento sobre configuração das categorias, das assinaturas e as configurações do que será descartado e dropado ou não. Dando continuidade na configuração, uma das configurações que eu sempre faço é criar uma pass list associada a um alias. A ideia dessa configuração é facilitar a inclusão de IPs confiáveis para evitar falso positivo de IPs que eu considere confiáveis ou que eu tenha algum serviço crítico e evitar que esse tipo de serviço seja bloqueado em algum momento que eu esteja fora do escritório ou alguma coisa do tipo. Então, como eu conheço a outra ponta, a ideia é criar uma lista de bypass. Então, eu crio uma pass list, associo um alias e quando eu precisar colocar um IP confiável, eu não preciso fazer qualquer alteração no Suricata, basta eu adicionar o IP no alias. Então, veja que eu criei a pass list com o alias associado com um IP que eu considero confiável e agora eu vou fazer a associação dessa pass list na minha HomeNet. A HomeNet é entendida pelo Suricata como IPs confiáveis, então ele vai pegar o IP, o Gate, VPN, DNS e vai colocar ali na HomeNet, a menos que você customize, colocando além desses IPs um alias com IPs que você queira fazer o bypass. Vou fazer a mesma configuração no outro sensor e vou aplicar a configuração. Então, a partir de agora, caso eu precise fazer o bypass de algum IP confiável, basta eu adicionar ele no alias que eu criei previamente. Agora, dando continuidade na configuração, passando aqui por logs, nós temos alguns logs que podem nos ajudar. O primeiro log é o log de alerta, que vai logar todos os alertas que forem feitos pelo Suricata. Aqui outro interessante é o log do próprio Suricata de configuração. Então, qualquer problema que você tiver, o ideal é que você olhe nesse log. Então, em caso de resolução de problemas, é interessante que você use o log view para ver os logs de acordo com a sua necessidade. Aqui em gerenciamento de log, eu posso remover os logs quando eu remover o pacote. Porém, se você estiver fazendo reinstalação ou update do pacote, é importante que você deixe desmarcado. E aqui as configurações default que o Suricata já traz durante a sua instalação, que você pode fazer alteração de acordo com a sua necessidade. Aqui em Seed Management é uma das outras características que nós temos que falar, que é a possibilidade de configurar para que haja detecção de tudo, porém seletizar aqui o que você quer que seja dropado, ou seja, os pacotes que serão descartados. Então, no primeiro vídeo nós entendemos a diferença entre o Inline Mode e o Legacy Mode. Então, no Inline Mode não haverá host bloqueado, e sim tráfego descartado. Essa é uma diferença aí que você tem que ter em mente, não haverá host bloqueado. Aqui eu prefiro selecionar todas as categorias e quando você quiser ver o que tem dentro de uma categoria ou se essa categoria está habilitada, basta você vir em categorias, clicar no link da categoria que você deseja fazer a análise, que você vai ver todas as categorias, todas as detecções que serão feitas dentro dessa categoria. Aqui é um conceito interessante que eu gosto de usar, que é a parte de você fazer a detecção de tudo e selecionar apenas o que você quer bloquear de acordo com a sua necessidade. Então veja que o X mostra que essas regras estão desabilitadas, então não haverá detecção para essas regras. O ideal é que você habilite. E um outro conceito importante é que essas regras estão no modo alerta, elas não estão setadas para dropar ou para descartar os pacotes. Então é importante que você avalie as categorias se elas estão habilitadas ou não. Então você pode fazer a configuração
de forma granular, ou seja, eu posso vir aqui na primeira regra e habilitar ela, ou eu posso usar o Enable All, que ele vai habilitar todas as regras dentro dessa categoria. E agora eu vou aplicar as configurações. Feito isso, eu já vou ter todas as regras dessa categoria habilitadas para começar a gerar os alertas. Veja que a ação é um alerta, então ele vai alertar para você que o tráfego, de acordo com essa regra, foi detectado caso isso passe pelo Suricata ou pelo seu firewall. Então, você tem algumas maneiras de alterar esse comportamento, que é vir direto na ação de regra e colocar a ação que você quer que seja tomada, caso seja detectado esse tráfego. Então, aqui eu estou fazendo manualmente a mudança de ação de apenas alerta para drop. Veja que agora já tem o sinalzinho ali com a mãozinha com o dedo para baixo, avisando que se esse tráfego, se o Suricata achar um match de acordo com essa configuração de regra, ele vai dropar o pacote, ele não vai dar continuidade nesse pacote para que ele passe. E você pode usar, além de drop, você pode usar o reject. Eu prefiro usar o drop. Então, essa é uma possibilidade, porém a ideia é que você trabalhe com o Seed Management, que é gerenciamento pelos SIDs. Porém, essa para efeito de demonstração eu vou manter, vou aplicar a configuração. Então, a partir desse momento, caso esse tráfego passe pelo Suricata e ele detecte, esse pacote será dropado. E aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com formas automáticas de detecção de drop, ou seja, o Suricata nesse momento, com todas as categorias habilitadas, ele vai detectar e gerar o alerta de tudo que passar no firewall. Esse é um conceito interessante, porque você alerta tudo e aqui em Seed Management você vem fazendo de forma granular os bloqueios. Tem gente que vai e já faz o bloqueio de tudo, mas eu acredito que o ideal é que você faça o log de tudo que está passando, que for considerado o malicioso, e de acordo com as suas análises você configure para que esteja habilitado o bloqueio para determinada regra ou não. Então veja, aqui eu já tenho vários alertas, eu tenho diversos alertas, ou seja, esse tráfego passou pelo Suricata, mas não foi bloqueado, o tráfego não foi descartado. E a ideia é que nós possamos fazer o alerta de tudo que passa e os filtros de acordo com a nossa necessidade. Veja que a nota está falando que os alertas eles não vão ser dropados, ou seja, não vão ser bloqueados. Os que forem bloqueados estarão destacados em vermelho. Aqui eu vou fazer uma alteração de regra de forma granular, ou seja, é possível eu chegar aqui nos alertas e alterar diretamente pelo alerta que eu estou vendo. Então, a partir da aplicação dessa regra, veja que ele já vai fazer o live reload para que ele possa aplicar essa alteração nesse sensor vinculado à interface WAN. E a partir de agora, veja que eu já tenho o dedinho para baixo ali indicando que caso o tráfego que passe pela interface WAN case ou demete com essa regra, o tráfego será dropado, ou seja, ele vai descartar o pacote. Então eu vou atualizar aqui os alertas. Veja que ele ainda não gerou novos tráfegos, ele só aplicou para o que já existia, e agora destacado em vermelho quer dizer que o tráfego foi bloqueado, ou seja, o Suricata detectou o tráfego e agora destacado em vermelho ele fez o block, ou seja, ele aplicou o drop para esse pacote, ou seja, o pacote foi descartado, então ele não bloqueou o host, mas como ele julgou malicioso de acordo com a assinatura e com a configuração de drop que eu apliquei, ele entendeu que ele deveria dropar, ou seja, descartar o pacote. Então esse pacote não passou pelo firewall, ele foi descartado. Então essa é uma maneira de poder habilitar o drop para uma regra. Você tem outras formas, nós vamos falar sobre isso, e a ideia aqui como eu habilitei todas as regras, então a ideia é que o Suricata detecte até ping. Então eu estou usando o ping.org
para poder fazer o teste de ping e veja que o Suricata detectou esse tipo de tráfego. Ele não fez nenhum tipo de bloqueio, porém o tráfego foi detectado pelo Suricata. Isso é muito importante. Então, um dos outros conceitos, além de poder vir aqui diretamente na regra ou no alerta e selecionar a ação que eu quero que ele tome a partir daqui em diante, eu posso também trabalhar com o GID que está associado a essa regra. Veja que eu tenho um número que é o número de GID e SID, e eu posso, a partir desse número, configurar ele no Seed Management e falar que o tráfego coincidente com esses números, com esse SID, deve ser dropado. Então, é uma outra maneira, é uma maneira, no meu modo de ver, que exige menor esforço administrativo. Nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou usar o SID desses três alarmes, dessas três regras. Aqui em Drop ID é a lista que você usa para alterar automaticamente o estado de alerta para drop. E aqui você tem várias maneiras de aplicar. Você pode aplicar de maneira unitária, você pode aplicar um range, ou seja, eu quero que de 300 a 400 o Suricata altere o alerta, que ele passe de alert para drop, ou seja, o tráfego de acordo com essas regras vai ser descartado. Então, feita a alteração aqui, eu coloquei os SIDs dessas regras na drop list. Vou selecionar a drop list e vou colocar aqui que eu estou fazendo a alteração na interface UI e vou falar para fazer o rebuild, ou seja, ele vai usar a partir de agora essas regras. Uma nota importante é que toda alteração que você fizer no Seed Management, o ideal é que você venha em seedchanges.log, em log view, e veja se as regras que você selecionou foram aplicadas. Veja que foram feitas a análise de 3 potenciais SIDs que combinaram ali com as regras que estão configuradas, e ele vai a partir de agora usar. Então, se você colocar um nome incorreto na lista e vier em log view, você vai ver que não houve alteração. Então, é um modo bacana de você poder se guiar ali e ver se as alterações que você fez foram aplicadas. Bom, como eu tinha dito, o tráfego foi aceito, então eu vou voltar a fazer um novo teste e veja que a partir de agora o ping não vai ter resposta, ou seja, os pacotes do ping foram detectados, e como eu configurei no Seed Management para ele fazer a alteração automaticamente de alerta para drop, ele já fez, já aplicou, e agora o tráfego que veio de ping foi bloqueado. É claro que eu não vejo necessidade nenhuma de bloquear ou de aplicar drop para tráfego de ping, porém é apenas para poder demonstrar como que funciona a configuração dos alertas. Então você pode fazer aqui diretamente pela ação no alerta e destacar isso. Você pode usar os números de SID de forma individual, ou você pode trabalhar com as categorias. Aqui eu tenho as categorias que eu vou inserir na lista para que ele faça automaticamente a conversão de alerta para drop, e o tráfego que for encontrado e tiver casando ou der match com as regras presentes nessas categorias também será descartado. E aí o ideal é que você vá fazendo sob demanda. Então, vamos lá novamente. Qual que é a ideia dessa configuração? Eu vou checar tudo, eu vou gerar alerta de tudo que passa no firewall e vou fazendo análise. De acordo com essas análises, eu posso ou não habilitar determinada categoria. E a partir de outro firewall, eu gerei um port scan usando o Nmap no próprio PFSense, que é um pacote adicional que você pode instalar, e veja que ele já fez a detecção desse port scan, porém ele não tomou uma ação de drop, ele só detectou esse tráfego. Veja que você tem a possibilidade de gerar um ping diretamente do port scan que você faz no Nmap. Então o tráfego de ping foi dropado, porém o tráfego referente ao Nmap, ao port scan, passou pelo firewall, porém ele trouxe para nós o alerta de que esse tráfego passou pelo firewall. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a partir de agora nós possamos usar as categorias configuradas
no Seed Management para de forma automática ele altere as categorias, as regras de alerta para drop. Então aqui eu tenho configurada os SIDs do ping e agora eu vou inserir as categorias. Estou colocando algumas categorias da Emerging Threat. Nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas categorias e vou gerar novamente o Port Scan. O Port Scan não vai pegar todo o tráfego, algum tráfego vai passar. Porém, o que tiver dentro dessas categorias, o Suricata vai fazer o drop. Eu vou salvar essas configurações para que eu possa posteriormente vir aqui e aplicar. Então, eu já selecionei ali na Drop SID List, vou marcar ali Rebuild e vou salvar as configurações para que o rebuild seja feito e essas configurações sejam aplicadas. Então, como eu tinha falado anteriormente, quando eu faço uma alteração no Seed Management, eu venho em Log View e em Seed Changes eu vejo se essas configurações foram aplicadas. Então, veja que eu tinha 3, agora foram encontrados 8.060 SIDs ativas para que ele faça a conversão do modo alerta e passe para o modo drop, sem eu ter que ir regra por regra e marcar a regra como drop dentro das categorias. Então isso é um facilitador e vai permitir que você trabalhe de forma customizada os drops que serão feitos do tráfego que for considerado malicioso. Eu vou fazer novamente o Port Scan, vou entrar aqui, dar um refresh nos alertas e veja que a partir de agora o alerta gerado aí a partir desse Port Scan foi detectado e teve o drop. Então, à medida que ele vai passando nas portas, ele vai gerando um tipo de alerta. Então, passou na porta do Microsoft SQL, então ele vai gerar um alerta. Passou no VNC, ele vai gerar um alerta como se fosse uma tentativa de Port Scan no VNC. Vou carregar novamente os alertas e veja que o tráfego referente ao Nmap agora está destacado em vermelho. Então, isso quer dizer que o tráfego foi dropado, ou seja, esse pacote foi descartado. Porém, ainda tem um indicador de shellcode ali que teve o tráfego, esse tráfego passou, ou seja, esse indicador de shellcode aqui muito provavelmente está associado à capacidade do Nmap de detectar o tipo de sistema operacional. Então ele executa um shell para poder fazer isso. E a ideia é que nós possamos incluir também a categoria shell para detecção e drop do pacote. Veja que tudo que tem ET na frente da categoria quer dizer Emerging Threat, o que não tem está relacionado ali com as categorias padrão do Snort. Então eu vou voltar aqui nas categorias, veja que eu tenho aqui em Snort a categoria Shellcode, mas diferente do Emerging Threat, eu não preciso colocar o Emerging ou o Snort na frente, basta eu entrar aqui com o Shellcode que o Suricata já vai entender que essa categoria é referente à categoria Shellcode das categorias padrão do Snort, das assinaturas padrão. Então fiz uma alteração, vou marcar Rebuild e vou salvar para que essa lista seja novamente atualizada. Então fiz uma alteração em Tick Change, vou verificar aqui em Log View para ver se essas configurações foram aplicadas com sucesso. Então eu tinha 8.060, agora eu tenho 8.557 potenciais SID que combinam com as categorias que nós selecionamos anteriormente. Então veja que eu estou alertando tudo e estou fazendo os drops de pacote de acordo com a análise que eu estou fazendo, que é o que você deve fazer no seu dia a dia para você ter um melhor aproveitamento do sistema de IPS-DS. Vou gerar aqui um novo Port Scan e vou carregar aqui novamente os alertas para ver se agora o shellcode passou a ser bloqueado, ou seja, se o tráfego relacionado a essa categoria teve os seus pacotes descartados. Então veja que agora eu estou novamente fazendo o Port Scan e ele já começou a fazer o alerta e fazer o drop dos pacotes que estão marcados de acordo com a configuração do Seed Management. Então o que faz o Seed Management? Ele altera o estado do alerta de alerta para drop. Veja que agora, como eu entrei com a categoria Shellcode no Seed Management, o pacote associado a essa regra foi dropado, foi descartado.
Então, no meu ponto de vista, é uma das melhores maneiras de fazer a implementação de IPS-DS no ambiente. Tem alguns profissionais que fazem o bloqueio de tudo, tem outros profissionais que fazem o bloqueio apenas de aplicação que ele precisa. Eu acho que é muito interessante você alarmar tudo e bloquear de acordo com demanda. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem no ambiente de vocês e até o próximo vídeo.